o medo, fiel escudeiro e protetor. Se fica demais, é certeiro sabotador. O medo paralisa quando a vida quer mover e nos leva para a fuga quando devíamos permanecer. O medo impede a luta e faz a humanidade apenas sobreviver. Felipe Getmans, diretor da Be Good e facilitador FIP Feliciência da turma 10, do medo à felicidade. Falou certinho. Vamos bater palmas no começo, espero que batam quando terminar também, né? Senão é um péssimo sinal. Embora eu tenha o meu aqui, a minha fala tenha esse nome aqui do medo à felicidade e possa parecer que eu vou falar mal do medo, não vou falar mal do medo. Mas talvez da maneira com que a gente tem lidado com essa emoção, né? Eu acho que o medo vem sofrendo perseguição, cara. Estão fazendo bullying com o medo. Né? A gente não pode mais ter medo. Né? Eu me conectei muito com a fala da Carla no começo em relação a essa palavra sucesso. Né? Ela tem me causado profundo desconforto quando eu escuto essa palavra sucesso, que é uma necessidade tão forte hoje em dia. Eu preciso ter sucesso e eu preciso ser foda. Né? Outro dia eu estava numa livraria e via a capa de um livro, Seja Foda. Não li, até me disseram que é bom, mas me mete medo essa capa. Né? Porque é muita pressão. Né? Eu tenho que ser bom, eu tenho que ser foda, eu tenho que conseguir, e as fórmulas são sempre as mesmas. Não tenha medo. Mas é possível? Não é possível. Medo a gente tem e pronto. E é uma emoção que a gente tem que ser muito grato. Né? A gente está aqui, a humanidade chegou onde chegou, graças a essa emoção. Né? E a título de curiosidade, depois, doutor, não me desmente se eu não estivesse dizendo algo correto, para não me desmoralizar. Mas, até onde eu sei, isso que me falou foi o meu psiquiatra, que o medo é a primeira emoção que a gente tem. Dentro da barriga da mãe, a gente já tem essa emoção. Até alguns anos atrás, eu não sei quanto tempo atrás, se fazia um teste para saber se o bebezinho estava bem dentro da barriga da mãe. E esse teste era fazer um barulho muito alto do lado da barriga para ver se o coraçãozinho disparava, para ver se ele estava bem. E o que ele tem quando acontece isso? Ele toma um susto. O que é um susto? É um pico de medo. Então, essa emoção a gente já traz no útero, né? Diferente das outras emoções que eu imagino quem vai desenvolver depois, a não ser quem for gêmeo, que vai ter o irmão na barriga, já vai ter briga, já vai ter raiva. Né? Ó, essa eu inventei agora. Né? Então, assim, eu acho que a grande questão está em como a gente está lidando com essa emoção. É proibido ter medo. É engraçado. Tem alguém aqui do Nordeste, do Ceará? Tu? A minha esposa é cearense. E, às vezes, eu digo para o meu sogro, que ele nunca vai... Eu moro no Rio Grande do Sul. E eu digo para o meu sogro, Lício, vai lá visitar a gente. E aí, eu vou imitar, tá? Porque eu tenho o humor como uma das minhas forças de assinatura. Né? Então, eu preciso usar. Aí ele fala assim, mas eu não vou não, porque eu não gosto do aeroporto. Eu não gosto do aeroporto. Eu digo, mas isso, tem medo do quê? Ele, tem medo de nada, não. Eu não tenho um negócio, não gosto do aeroporto. E outra coisa engraçada, né? O cearense vai ficando velho, o nordestino, e parece que o queixo vai grudando aqui, e começa a falar desse jeito, mas não. É engraçado. E ele fala desse jeito, e parece que ele não pode dizer, cara, eu tenho medo de avião, me cago de medo de avião. Né? Eu tenho vários amigos que, às vezes, eles... daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais de mim, para vocês entenderem por que eu estou aqui, por que eu estou falando desse assunto. Mas eu tenho, outro dia, um amigo meu foi lá em casa, ele falou, cara, tem um baita marqueteiro falando esses papos de medo, aí tu nem tem nada dessas porra aí. Né? É mentira tua. Eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada, ele fala. Eu, cara, infelizmente, né? Com essa pessoa eu não vou nem discutir. Mas eu acho que a gente vem lidando de uma forma um pouco equivocada em relação a essa emoção, negando ela. Não aceitando essa emoção. Não acolhendo essa emoção.
que é tão importante, tão necessária para a nossa vida, né? E quando a gente faz isso, a gente acaba nos limitando mesmo, limitando o nosso florescimento, limitando que a gente viva uma grande história, fazendo com que a gente realmente não encontre essa potência que a gente tem dentro da gente. Faz sentido, gente? Alguém aqui já deixou de fazer alguma coisa por profunda insegurança? Né? E a gente pode estar deixando de viver algo muito legal. Só que tem uma coisa muito curiosa aí. O que faz uma grande história ser grande? O que faz uma grande história ser uma grande história? Oi? Também. O que mais? Alguém aqui gosta de escutar uma história que deu tudo certo? Se a gente escuta uma história que deu tudo certo, você vai dizer, mas que metida essa aí. Né? Que metida essa aí, né? Contando vantagem. O que faz uma história ser grande é vencer um grande desafio. Quem é que conhece a jornada do herói do Campbell? A maioria conhece, né? Então, Joseph Campbell, como vocês sabem, ele estudava mitologia e ele percebeu que as histórias, desde sempre, eram contadas de uma mesma forma, seguindo um padrão. E ele descreveu, falei certo? Escreveu, tá? Estou ficando com uma boca seca. Esse padrão como a jornada do herói. E a jornada do herói consiste em um herói aceitar um chamado para um desafio, e nessa jornada ele encontra mentores, inimigos, aliados, e o ponto alto da história é ele, como disse o Joseph Campbell, entrar na caverna e descobrir o tesouro. E crescer com isso. E esse entrar na caverna é enfrentar o seu maior medo, o seu maior desafio. E por que a gente gosta das histórias contadas assim? Por que Hollywood adotou esse modelo? Porque a gente se identifica. Nossas vidas são repletas dessas histórias. Como mãe, como pai, como filho, como profissional, como amigo, enfrentando algum infortúnio na vida. Por isso que a gente se identifica. Então a gente acaba negando essa emoção, muitas vezes, que é o que nos diferencia, que é o que nos faz crescer, que é o que faz a gente ter uma grande jornada. Concorda ou não? Tem que concordar. Tem palestrante perguntando. Então tá, o que tem uma grande história? Início. Não entenderam nada, velho. Início, medo e sim. É isso que tem uma grande história. Não é início, meio e fim. Início, medo e sim. Estão anotando? Querem tirar fotos? Outro dia eu recebi Fiquei super orgulhoso porque eu dei uma palestra para o pessoal da Nescau, que eles ano passado fizeram uma campanha usando o tema medo, né? E aí me mandaram uma foto da sala do presidente com essa frase que eu tinha feito a palestra para eles, né? Só que a frase não é minha, né? Eu peguei no Facebook. Mas o cara escutou de mim, né? Eu adotei. Né? É bem legal. Deixa eu contar um pouquinho da minha jornada, então, da minha história. Para vocês entenderem. A minha história teve muito não. Né? Primeiro, para mim é super duro estar aqui, gente. Vocês não imaginam como é difícil para mim falar em público. E tem uma história engraçada, quando eu tinha 9 anos, na escola que eu estudava lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Colégio Farroupilha, os gaúchos devem conhecer. Na terceira série, 8, 9 anos, fizeram uma peça na minha turma chamada E o Vento Levou o Balão de Joaninha. Conhecem? Leram o livro? Então, eu ia fazer o namorado, o par da Joaninha na peça. Né? Eu ia ser protagonista. E a Joaninha era a Verônica, quem eu era apaixonado. Né? E aí eu cheguei em casa, mãe, eu vou fazer uma peça de teatro, eu vou ser lá o gafanhoto que namora a Joaninha, aí vai ser a Verônica, mãe, que legal, filho. Contou para todo mundo, contou para os parentes, tudo, o pessoal da rua e tal, não sei o quê. E aí, uma semana antes da peça, eu cheguei à professora, não vai rolar. Como assim, Felipe? Tá
tá entre bem nos ensaios. Não vou fazer, não vou. Aí ela não teve jeito, não conseguiu me dissuadir e botou o Tony para ser o gafanhoto. O Tony, que sabe que as crianças de 9 que parece que tem 15? Né? E pior que ele começou a namorar a Verônica depois. Acabou comigo, tirou meu papel, que eu acabei dando. Né? Mas, enfim, chegou o dia da peça e... Cadê o Felipe? Minha família está lá olhando e o Felipe não aparecia, e minha mãe meio apavorada, cadê? Foi na professora, cadê o Felipe? O Felipe está ali, ó. Aonde? Está ali o Felipe. Mas aonde que eu não estou vendo ele ali? Embaixo daquele lençol ele é a nuvem. Então, para mim, falar em público, desde sempre foi muito difícil. Né? Eu sempre fui uma criança muito tímida, muito insegura, muito ansiosa. Isso que eu vou contar, eu não contava, tá? Mas o Boixá, o falecido Boixá, ele um dia, quando ele passou por um processo de depressão muito profundo e tal, ele contou essa experiência dele, ele contou que ele fez xixi na cama até os 12. E eu fiz até os 14. Né? Não que isso seja uma coisa para eu me orgulhar de ter vencido o Boixá nisso, mas, enfim, nesse ponto, né, passei o Boixá. E eu... lá com 14, parou de acontecer, mas de vez em quando ainda acontecia, e isso era um sinal de muita ansiedade. Eu realmente era uma criança muito ansiosa. Vou terminar essa passagem, depois eu continuo. E eu, com 17 anos, ali nos 15, 16, aquela 1, 2 vezes por ano, ainda acontecia às vezes, e eu comecei a namorar uma menina do interior, lá de São Marcos, que é no Rio Grande do Sul, sabe? E aí eu fui passar um fim de semana na casa dela. Me ajoelhei lá na frente da cama na primeira noite, sábado de noite. Juntei as mãos e falei, Deus, por favor, hoje não. Imagina fazer xixi na cama na casa, primeira noite da namorada, né? Naquele dia eu não tomei nenhum copo d'água. Fui dormir seco, desidratado. Né? E depois que eu parei de fazer xixi na cama, a minha ansiedade começou a se manifestar muito nas crises de pânico. E eu comecei a ter várias crises de pânico que me acompanharam durante muitos anos. E depois o doutor pode explicar melhor, mas é muito comum as pessoas que têm muita ansiedade desenvolverem depressão também. Então, eu tive muitos episódios de depressão também durante a vida. Isso me atrapalhou em vários aspectos, no meu trabalho, relacionamentos, enfim. Eu era aquele cara que eu começava a trabalhar no lugar, começava a ter destaque, e daqui a pouco eu pensava, vão descobrir que eu tenho sorte. Eu vou embora antes da minha sorte acabar, e picava uma mula, e começava outra coisa, e assim foi. E eu lembro que eu estou com 47, agora vocês falam assim, bah, nem parece. Mas quando eu com 35, eu tive uma crise de pânico muito violenta, assim, que aquela ali foi bem intensa mesmo, para ir no hospital, estou num pronto-socorro, tomando diazepam na veia, assim. E aí, olhando para a minha vida, eu falei, estou com 35 anos, estou tendo que morar com meu pai e com a minha mãe, 100 mil de dívida, a minha namorada do Ceará veio morar. Alô? Pronto. Onde é que eu estava? Isso. Isso é só para saber se vocês estão prestando atenção. Eu sabia onde eu estava. E naquele momento, assim, no hospital, eu falei, minha vida não tem graça, é tudo uma merda, eu sou um bosta, minha vida não tem graça, e tomei aquela decisão que vocês estão imaginando. Só que, por outro lado, veio uma voz interna dizendo assim, cara, a vida é tua. Né? Se tu não tentar tomar as rédeas e ser maior do que isso, esse vai ser o fim mesmo. E aquela frase que eu disse para mim, assim, vida você é minha, eu tatuei, né? Tatuei no meu braço e virou o nome do meu blog. Que, de certa forma, foi ele que me trouxe aqui, porque depois que eu passei por aquele momento, eu falei para mim mesmo, eu vou entender o que está acontecendo comigo, eu vou levar a sério a terapia. Sou fã número 1 do meu psiquiatra, Dr. Maurício Marques. O cara me ajudou muito. Fui buscar muito autoconhecimento, muita leitura, muito processo de desenvolvimento pessoal. E eu lembro que 5 anos depois daquele episódio, eu não me lembrava se eu tinha tido alguma crise de
de pânico. Claro, eu ainda me considero uma pessoa relativamente ansiosa, mas não tenho mais episódios de ansiedade extrema e nem nenhum episódio de depressão, né? E a minha vida tinha dado um salto em todos os aspectos, né? Estava morando numa casa muito legal, onde eu moro até hoje, estava casando, a minha empresa estava bombando, estava indo super bem. Eu falei, cara, não posso guardar isso para mim, né? E aí eu dei sentido a tudo aquilo, transformando isso de alguma forma no meu propósito. Comecei a escrever o blog contando essa história. Aí eu me conectei muito com o que a Ana Holanda estava nos contando aqui, porque eu sou publicitário e eu era redator e eu tinha que fazer aqueles textos de 30 segundos ou textos de 4, 5 linhas para caber no rodapé de um anúncio para vender um automóvel. E eu comecei a escrever uns textos muito contando essa história com muita verdade, assim, muito do fundo do coração, né? E deu muito fit, assim, as pessoas começaram a se conectar muito, começou a surgir convites para falar sobre o assunto e tal. E aí eu fui buscar algumas formações na área do comportamento humano para começar a ter mais propriedade de falar desse assunto. Só que chegou um momento, eu tinha uma agência de propaganda nessa época, eu olhei assim, cara, de um lado estou eu querendo ajudar as pessoas a inspirá-las a lidar com ansiedade, né, a serem mais seguras, enfim, lidar com esse tema. Por outro lado, eu tenho uma agência de propaganda que é a escassez, né? Compre esse carro, senão tu não vai ser bom o suficiente, aproveite para comprar esse vestido agora, porque senão a promoção acaba amanhã, e a coisa não estava congruente. Eu mudei o escopo da minha empresa para a Bigud, que é uma empresa que encontra o propósito de marcas e de pessoas e transforma isso em estratégia de comunicação, no caso das empresas. E, desde que eu fiz a formação do FIB, eu coloquei o FIB como algo muito relevante dentro do escopo, né? E hoje me posiciono como um consultor de bem-estar corporativo. Porque eu vejo, vocês todos sabem, do grande problema que o mundo está enfrentando hoje com essa ruptura espiritual, emocional, com tanta gente se suicidando, tanta gente ansiosa, tanto burnout, tanta depressão. Isso não é normal, a gente é muito potencializado, eu acho, por essa forma como a gente está lidando com as nossas emoções e o mundo do jeito que está, né? Então, eu queria dividir com vocês rapidamente duas coisas que para mim foram fundamentais, né, nessa minha jornada. A primeira, vocês já sabem, eu vou falar aqui da teoria do flow, né? Só que para mim a teoria do flow ela foi como se alguém tivesse desenhado para mim o que é medo, né? Não preciso passar pelo Mihaly, vocês conhecem. Mas quando eu vi a teoria, quem me falou da teoria do flow foi meu psiquiatra, me explicando o que era a ansiedade. Ele disse, cara, tem um cara chamado Mihaly, assim, assado, tem uma teoria, olha lá, né? E fez muito sentido para mim. Isso eu achei lindo, né? Eu estou em equilíbrio e na minha percepção das minhas habilidades frente aos desafios que eu enfrento, e isso me deixa num estado de motivação intrínseca, a sensação de estar crescendo, perder a noção do tempo, e esse é o flow. Mas o que pegou para mim mesmo foi essa visão de que, quando eu não me sinto apto em lidar com os desafios que a vida me propõe, eu tenho ansiedade. Ansiedade é medo. Resumindo, ansiedade é medo de algo no futuro, né? Então, me dei conta que eu tinha um profundo medo da vida, que eu não me sentia preparado para lidar com o que a vida me propunha. E perceber isso foi fácil, foi uma maneira, para mim, né, fácil de dizer, quais são os desafios que eu preciso desconstruir? E o que eu preciso de preparação para me sentir mais apto? E no que eu preciso acreditar para me sentir mais apto? O que diz? Quais são as experiências que eu tenho? O que eu preciso aprender para lidar melhor com os desafios que a vida me propõe? Né? Quem aqui de vocês já esteve de frente a um desafio, procrastinou, e quando realizou, falou, se eu soubesse que era tão fácil, tinha feito antes? Né? Todos, e na maioria das vezes. Porque a gente tende a superestimar nossos desafios. Né? E algumas pessoas mais, aí são questões que não vêm ao caso aqui, mas de ter recebido mensagens na infância de que o mundo é difícil, de que a gente não é capaz e tal, que acabam fazendo com que a gente se torne um adulto mais inseguro e a gente tenha uma visão mais distorcida da realidade. Então, a teoria do flow me ajudou muito nesse aspecto, eu olhar os desafios da vida,
e tentar desconstruí-los, porque eu sabia que, no fundo, não era verdade aquilo. A fantasia que eu fazia de que não ia dar certo, de que eu não ia conseguir. E, às vezes, olhar para a minha história com um pouquinho mais de orgulho, que é o que eu vou falar agora. Porque, para mim, outra coisa que foi fundamental, e eu vou querer fazer um trabalho sobre isso ainda, talvez meu trabalho de conclusão no MBA ou um trabalho de mestrado, que eu acho que valorizar a nossa jornada é um happiness skill. Além de ser generoso, além de ter compaixão, de ter presença, de ser resiliente, valorizar a nossa jornada é fundamental para a gente entender que a gente pode ter habilidade e capacidade para enfrentar um desafio novo. Só que, às vezes, a gente está tão focado e preocupado com aquilo que a gente esquece, talvez, de ser o mais importante. Botar o pé no chão, vir para o mundo real e olhar pelo que eu já passei e o que essa história me credencia a fazer, a enfrentar. E desconstruir esse desafio também. Eu quero fazer uma perguntinha para vocês, rapidinho. Se essa tigelinha de porcelana fosse uma pessoa de 80 anos, como é que estaria? Oi? Lascadinha, quicadinha, amareladinha, o que mais? Lascada? Também. Rachada. A vida faz isso acontecer com a gente. Eu quero uma pessoa aqui em cima. Quem é que pode subir aqui para fazer um exercício comigo? Rápido, porque já me disseram que eu só tenho 5 minutos. Maria, me mostra o que acontece na nossa vida, inevitavelmente, com todo mundo. Quem é que lembra a frase da Carla quando ela fala, sempre tem dor na sala? Quem lembra aqui? Todo mundo aqui tem dor. Todo mundo passou por isso. Por favor, Maria. Mete bronca. Hoje tem gol do Gabigol. Tem gol do Gabigol. Errou. Errou. Não. Errou. Não, acertou. Não sobrou um caco. Valeu. Gente, tem uma arte no Japão chamado Kintsukuroi. Só um pouquinho que eu vou ter que pegar um caquinho. Caramba, mas nossa, não sobrou nada. Ó, tem uma arte no Japão chamada Kintsukuroi. E essa arte consiste no seguinte: pegar peças de porcelana que quebraram e colar com ouro. E essas peças que antes não valiam nada, ou menos ainda, quando estão quebradas, né, e é assim que a gente se sente muitas vezes na vida, depois de coladas, se tornam obras de arte. E eu acho isso uma puta metáfora sobre a vida. E as peças do Kintsukuroi, elas não são valiosas porque elas são coladas com ouro. Tem um outro componente importante aí. Por que elas são valiosas? Porque elas se tornam únicas. E é assim que nós somos. A gente não cresce com os nossos anos, a gente cresce com os danos. É isso que nos diferencia. Então, eu acho que a gente olhar para a nossa história com um olhar muito mais apreciativo do que de vítima ou de culpa com nós mesmos, ou culpando alguém, é o que vai fazer diferença. Eu queria terminar com essa frase do Andrew Solomon, que ele falou num TED, que para mim guia muito a minha vida também, que diz assim: não procuramos as experiências dolorosas que talham a nossa identidade, mas procuramos a nossa identidade na esteira das experiências dolorosas. A tranquilidade nos marca menos que a dificuldade. Quando eu comecei a praticar isso na minha vida, o medo deixou de me ter e eu passei a ter o medo. Porque a gente não consegue não ter. Mas o fato de, talvez durante mais tempo na nossa vida, a gente conseguir ter o medo, em vez de ele nos ter, a gente tem uma chance muito maior de florescer, a gente tem uma chance muito maior de acessar a nossa maior potência, o nosso daimon,
a gente tem uma chance muito maior de ser feliz.